Olá você, uma alegria nos encontrarmos aqui neste momento, nessa ocasião. Somos alunos do curso de Produção Audiovisual da Universidade de Taubaté, a Unital, no nosso segundo semestre. E como produto final, o resultado final das nossas abordagens, do nosso conhecimento, das nossas aulas, um curta-metragem. E o tema que nós vamos abordar nesse semestre é a questão do grafite, da arte urbana. Então, nada melhor do que estar na presença de alguém tão qualificado, tão preparado, que vai se apresentar, vai nos apresentar também essa arte. Felipe, uma grande alegria estar com você. Muito obrigado pela sua acolhida. Legal, Cristiano. Obrigado eu pelo convite. Valeu. Nós nos alegramos muito porque o grafite é uma expressão de uma riqueza artística muito, muito interessante, mas de uma linguagem de estrutura muito atual. Então, tem esse diálogo, com o passado, o presente, enfim, toda aquela construção para chegar naquele resultado final nos paredões, nas estruturas, nos espaços públicos ou privados, nas telas, Enfim, aqui estamos para conhecer quem é o artista, quem é a pessoa por trás dessa obra. Vamos lá, se apresente, meu amigo. Meu nome é Felipe Rezende, eu tenho 44 anos e sou nascido em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. E vim para Taubaté para fazer faculdade de arquitetura há 20 e poucos anos atrás. E dentro da faculdade eu pude ter contato com essa história, tanto da arte quanto da cidade, urbanismo em si. E dentro da própria faculdade é onde a gente começou a ter contato ali, a própria faculdade, o próprio departamento tinha muita pintura na parede. E os alunos até então usavam muito as paredes do departamento para se expressar. E nesse movimento eu comecei a fazer isso também, a levar imagens para as paredes, ampliar essas imagens nas paredes e aos poucos fui ampliando isso para a cidade, dentro de uma discussão urbanística que a gente tem ali dentro mesmo, da apropriação dos espaços, da revitalização dos espaços. Então eu vejo a minha formação inicial com o que eu faço hoje começa aí, Interessante. Eu também sou de Campos do Jordão, nascido em Campos do Jordão. É mesmo? Eu nasci por falta de maternidade em Santo Antônio, mas eu tenho a alegria de ter no meu sangue, na minha essência, as duas princesas da Serra da Mantiqueira, vamos dizer assim, E a sua infância, Campos do Jordão, como que foi? Frio, aquele ambiente gostoso, Pois é, Campos é uma cidade bem peculiar, com uma cidade turística, a cidade mais alta do Brasil, que é uma coisa que pouca gente fala, Então uma cidade com muita vegetação, muito mato, montanhosa, pequena, com uma vida social até bastante restrita, uma cidade fria por conta do frio, bem peculiar, assim, No entanto, tive uma infância que eu não posso reclamar, com familiares, Enfim, minha família é muito grande, meu avô com muitos filhos, meu pai tem muitos irmãos, então eu tive muito tio, muita tia, casa de vô, casa de vó, aquela história toda, muitos primos, aquela festa, final de ano, uma multidão na casa do avô, casa da minha avó, E a minha infância foi assim, foi andando, minha família toda do ramo da construção civil, meu avô, meu pai, meus tios. Então a minha infância foi crescer vendo gente construir coisa perto de mim, Construir casas, fundação, telhado. E o meu pai, desde que eu sou moleque, eu lembro dele desenhando numa prancheta os projetos, fazendo os desenhos. Ele foi um dos irmãos um dos filhos do meu avô que foi para o campo do desenho, do projeto. Então, eu cresci com essa influência, De um estava desenhando, o outro estava construindo, o outro estava, enfim, fazendo etapas distintas da construção de uma obra. E depois, por conta dessa origem, dessa coisa da construção civil, eu vim fazer faculdade de arquitetura em Taubaté. Foi se apaixonando por esse universo da construção, da criatividade, É interessante perceber que Campos do Jordão tem
tem um cenário social muito interessante, né? Onde o muro divide umas realidades bem difíceis, bem pobres, mas também bem luxuosas, né? E como todo jovem que mora na Serra da Mantiqueira tem que pegar a sua van, tem que ou vir morar no Vale do Paraíba para ter as oportunidades, enfim, de conhecer, né, de ter o acesso a uma vida universitária, enfim. É muito interessante perceber que a sua vocação para a criatividade, então, ela é de família. A família, então, deu esse gás para você. E pensando artisticamente, você veio para a universidade, você veio estudar arquitetura. E como que foi o seu contato com esse mundo artístico até chegar no grafite, até consolidar aquilo que é a sua maior expressão artística hoje? Como eu comentei, né, essas primeiras manifestações de pintar a parede em si, de levar o trabalho para um espaço, não necessariamente para uma tela ou um suporte móvel, começa de fato com a faculdade, porque quando eu chego lá, como eu já comentei, as paredes já eram todas lotadas de desenhos. Já existia essa cultura, então, de decorar o espaço, vamos dizer assim. De certa forma, sim, de decorar, de se expressar através da pintura, né? Enfim, e essa questão de ampliar a escala do desenho de um formato menor para um formato grande, né? Para uma escala maior. Isso, para mim, particularmente, é muito incrível, né? Às vezes eu desenhava numa folha de sulfite, de repente, reproduzido numa escala gigantesca. Né? Exatamente. É muito da natureza do arquiteto projetar e executar. Então você planeja o que você quer fazer, né? Então você consegue dimensionar isso de tamanhos diferentes, e aí começa a descobrir as técnicas para se fazer isso, as possibilidades, as alternativas para se fazer isso. E durante toda a faculdade, a minha principal manifestação era dentro da própria faculdade, né? Além de que a gente também tinha uma banda, também sempre trabalhei com música a partir desse momento aí, então a gente já tinha uma interlocução fora da faculdade, em alguns palcos por aí, em bares, coisas, né, movimentos culturais assim, que expandiam um pouco esse conhecimento, essa coisa que a gente desenvolvia ali dentro, né? Os pensamentos, as teorias, os conceitos, as vontades. É interessante que andando pelo seu espaço, e, gente, é um espaço maravilhoso, muito aconchegante. E comentei até com os meninos aqui que é um espaço que, quando eu cheguei aqui, eu me senti acolhido. De fato, pela energia, pela suavidade, enfim, são sentimentos positivos, muito bons. E a gente vê aqui não só o aspecto artístico na questão pintura e tudo mais, mas muito além, né? A questão musical, a questão de instrumentos musicais e não... Então, a gente observando o espaço, a guitarra, o cavaquinho, um teclado, uma flauta doce. A questão de sonoridade também é bem interessante, né? Uma curiosidade, assim por alto. Eu também sou músico, então eu acho que vale a pena. A sonoridade também é muito interessante se nós pensarmos no espaço urbano, né? Aquilo que a gente considera barulho, porque a gente não se concentra na construção sonora dos espaços, né? Por exemplo, no caminho, né, dessa construção cultural. Fala um pouquinho desse lado assim, musical, de bandas, dessa proximidade, dessa sensibilidade que a música também trouxe para a construção desse artista que você é. Pois é, música na minha família, nesse período que eu comentei, tinha pouquíssima influência de músicos, né? Sim. O que eu me lembro é do meu pai ouvindo Pink Floyd, ouvindo vinil, tinha um outro amigo dele, eles ouviam Pink Floyd, ouviam lá anos 80, Led Zeppelin, anos 80 né? ali. Dos anos 80 pra frente, né? Tanto né? pop rock brasileiro, essas bandas famosas todas aí, né? Que eram bem... estavam muito em voga ali naquele momento, né? Questão de atitude, enfim. Então eu comecei mais ou menos por aí, só que na adolescência, ali no colegial, acho, um amigo de escola tinha um violão, e aí você começa, né? Que legal, deixa eu dar uma olhada.
Aquela rodinha que o objetivo é atrair gatas muitas vezes gatas sim, né? para pauta musical, Você né? quer ser interessante, né? Você aprende meia dúzia de acorde ali, vai que vai, né? E eu cresci na época do Músicas para Acampamento, do Legião, né? Não, Então a gente comprava revistinha em banca, enfim, uma coisa arcaica, né? Outros tempos. Pra aprender a tocar um Lami ali e tal. Gente, não, vocês não estão entendendo. Nós estamos falando dos anos 80, anos 90. Vou me puxar no lance. Uhum. Cara, pra você aprender uma musiquinha, você tinha que esperar lançar lá a revistinha. Hoje você pega na hora com o celular lá, vou tocar uma música. Claro, tocar é modo de dizer, né? Você tem o acesso aos acordes, né? E é bem interessante isso. São realidades que a gente viveu em outros tempos que a molecada de hoje não experimenta, né? Você sabe que uma das preocupações que eu tenho pensado muito sobre essa questão da criatividade, né? Veja, a construção artística, ela não é só achei legal pintar muro que nem na faculdade. Não, basicamente não. Vem todo uma construção, uma avalanche cultural por trás disso, né? Sem dúvida nenhuma, né? Você tem que... Não é só a pintura em si ou a música em si, né? Tem a questão da mensagem por trás disso, o intuito disso, né? O ímpeto, o que te leva a fazer isso. E algumas coisas ficam pelo caminho, outras a gente continua dando seguimento, né? A música eu fiquei durante muito tempo, mas sempre pintando paralelamente. Sim. Depois eu fui deixando a música mais de lado e fui dando mais foco na pintura, no mural. Mas de fato são arte, são expressões que caminham bem juntas. Conversam, assim, né? Elas conversam próximas, muito, né? sem dúvida nenhuma. E aí? Chegou o grafite na sua vida, né? Você estava lá no Porto e chegou o navio do grafite na sua vida. E aí? Como foi essa chegada aí? O grafite vem um pouco assim, dentro da faculdade de arquitetura, Sim. Anos 2000 aí já pra frente, virada do milênio, e a street art começou a aparecer como algo muito predominante, né? Do 2000, daí pra frente começou a aparecer Gêmeos, artistas brasileiros que começaram a ficar muito famosos nessa década pra frente aí, e começou a aparecer uma espécie de renascimento mesmo da arte urbana, né? Enfim, uma valorização disso. Uma discussão muito forte sobre pichação, sobre, né, a questão da contravenção do picho e tudo mais. E começou muito artista de ateliê ir para a rua também, mostrar o trabalho na rua. Então a cidade passou a ser uma espécie de museu a céu aberto aí, né? Então esse meu período arquitetônico na faculdade, essa influência das paredes pintadas, essa vontade de fazer, e um movimento começando a pegar fogo no mundo, né, de street art, de artistas ficando famosos, e enfim, até hoje, né? E pinturas cada vez maiores em penas de prédios, né, projetos começam a aparecer e tal, e alguns artistas começam a despontar, como Cobra, Gêmeos, né, figuras assim da cena paulistana, e isso começa a me fazer querer ir um pouco para a rua também, marcar a rua com algum tipo de manifestação. Na época, tinham alguns amigos que tinham um coletivo cultural, a gente misturava música com arte visual. Sim. Foi uma coisa muito dos anos 90, 2000 para frente. Esses coletivos de cultura que tinham um DJ, um VJ, um pintor, um poeta, várias linguagens misturadas, né? Nessa cena aí. É interessante uma coisa que você citou e já antecipou uma reflexão que eu queria trazer contigo. Eu não diria preconceito, porque eu acho que a gente dá uma moral pro lado ruim do negócio que às vezes nem merece. Mas digamos assim, porque vamos imaginar, a gente vem de uma cultura, pensando em valores familiares, de uma cultura extremamente tradicional, de formatos, de estruturas, enfim. Você basicamente foi fazer um curso, digamos assim, que é tradicional. A arquitetura ela tem o seu valor histórico e de milênios, né? Para de repente imaginar a seguinte ideia. Por que eu estou querendo trazer essa ideia da tradição para você? Porque a arte em si, que você expressa nas ruas e tudo mais, ela, de certa forma, mentalmente foi combatida. Porque, por exemplo, eu, moleque lá nos anos 90, final dos anos 90, a gente escutava muito essa questão da pichação, né? Então, qualquer coisa que fugisse lá do rolinho que deixou branquinho, ou roxinho, ou cinzinha aquela parede,
era tratado como uma expressão vamos dizer assim, de adversidade, vamos dizer assim, né? Meio que a ideia do vandalismo, né? Sim. A cidade é um espaço, eu entendo a cidade como um espaço muito plural, né? Enfim, é um espaço de múltiplas manifestações. Desde o cara que anda a pé, o cara que anda de carro, de bicicleta, de skate, né? É um espaço muito plural de manifestações e de ocupações, né? O cara que dorme na rua, o cara que passa que nem sai na rua. Cada pessoa usa a cidade da sua forma. Da sua maneira, né? Ou da maneira como quer, ou da maneira como pode, ou da maneira como precisa, muitas vezes, né, e tal. E na minha opinião, a pichação, ela nasce, a cidade ela é uma coisa concreta, ela é uma grande construção coletiva e que a gente não tem um padrão de ocupação desse espaço, né? Do ponto de vista da arquitetura, a pichação, ela é quase que um ataque à arquitetura da cidade, né? Dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista do pichador, é uma forma dele aparecer na cidade. Dele se expressar, ou dele se indignar, enfim. Dele existir, né? Dele existir. Exatamente. Sim. Então a gente tem a cidade com essa dualidade, né? Pontos de vista muito distintos convivendo. E essa coisa da manifestação... A cidade ela vai juntar nela manifestações que são culturais, que são políticas, que são sociais, econômicas. São muitas camadas. Então eu não vejo o picho como uma manifestação meramente artística, eu vejo ela como uma manifestação, socioeconômica e cultural, né? E que, por mais que exista uma discussão que todo mundo critica, ele está aí, é inevitável e é imbatível, né? Enfim, quem que vai acabar com a pichação, né? Não tem como, é muito complicado, né? E hoje, pensando hoje, ainda tem essa resistência a essa arte urbana em todas as suas expressões? Qual que é o olhar que você tem a respeito disso? Existe essa resistência? E no seu olhar, que resistência é essa a esse movimento artístico urbano? É uma questão de hábito e de cultura, na minha opinião, né? São setores da cidade que têm um entendimento de como ela deveria ser, né? Acredito que o prefeito quer que a cidade seja toda maravilhosa, linda, limpinha, sem pichação. Já o pichador não concorda muito com o prefeito, né? E o artista de rua é um outro, e o empresário é outro, e o comerciante é outro. Ninguém gosta de ter um picho na sua fachada, né? Muitas vezes o pichador já picha, na verdade, lugares que já estão degradados e abandonados. Então tem um monte de nuance aí que é importante refletir. Eu não taxo de crime, coisa do tipo, embora seja um crime ambiental, né? Até mesmo o grafite é um crime ambiental. Até patrimonial, se você for pensar. O patrimônio do outro, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, assim, olhando para a cena da sociologia, olhando para a cena das manifestações, né? Às vezes, foi o que você disse, eu achei muito interessante a sua fala, às vezes é a forma com que ele pode. O jeito que ele se faz ser visto. Que ele se faz, né? Para se manifestar. Justamente. Né? É uma crítica, né? É algo que mostra que a sociedade não está andando redondinha como a gente gostaria, né? E também uma outra coisa que você comentou que é interessante é essa, né, a pichação, tanto a pichação, a arte urbana em geral, desde um malabarista de sinal, né, começa a figurar no espaço da cidade como como manifestações que fazem parte dela, né? E pelo menos o cara, né, enfim, traz aspectos lúdicos, traz aspectos afetivos, emocionais, para além do concreto, para além dessa coisa cinza, né? E não necessariamente a gente tem um controle sobre isso. E é interessante, desculpa até interrompendo, mas quando o ser é inteligente, a gente fica agitado, né? Fica meio, né? É interessante perceber o seguinte, né? O quanto para mim agora, a aula que você está me dando de olhar essas expressões, né? A gente se preocupa às vezes muito com aquele padrãozinho, né? Se nós pensarmos lá o início do século XX aqui no Rio de Janeiro, onde se derrubou os cortiços para abrir aquelas belas e lindas avenidas estilo Paris, a Paris positivista, militarista, né? E a gente fica imaginando, né, essa quebra também de, como que eu vou dizer, essa quebra de protocolo,
né? De uma estrutura que vem aí, que tem um desenho, né? A cidade tem um desenho, a zona rural tem um desenho, né? Então você imagina lá, a zona rural tem que ter lá o caipirinha mordendo um pedacinho de mato, sentado na beira da estrada, tomando poeira na cara. Nem sempre é isso. Aí você olha pro agronegócio, você vê, não, os caras estão deitando o cabelo com tecnologia, com desenvolvimento sustentável e transformando o espaço rural, assim, fazendo uma comparação, numa outra realidade, né? E aí, puxando um pouquinho dessa questão da resistência, nós temos aquele episódio pelo qual a sua obra foi apagada, vamos dizer assim, né? Deram uma passada de rolo. E você poderia comentar um pouco dessa experiência? Porque você viveu, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você viveu duas sensações, né? A sensação de ver apagar e o pedido de, por favor, faça de novo, né? Porque realmente a sociedade se manifestou na ocasião, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é muito curioso. Foi uma coisa que aconteceu curiosa na minha trajetória, né? Que é ter feito um trabalho que foi, na verdade, o meu primeiro trabalho na rua, minha primeira manifestação de muralismo artístico, né? Em detrimento da ideia que a pichação está atacando a cidade, esse meu trabalho eu fiz no sentido de provocar algo positivo na cidade, né? Enfim, acariciar a cidade com uma imagem legal, mas que era um garoto dormindo, como se fosse um garoto de rua dormindo numa pracinha, próximo ao meu antigo ateliê. E foi o meu primeiro trabalho para brincar, experimentar, enfim. Viver a experiência em loco, vamos dizer assim. Começar, né? Vou fazer o primeiro, ver o que acontece. Que durou lá 4 anos e após 4 anos ele foi apagado. Dentro desses primeiros 4 anos eu passava por lá bastante, enfim, recebi um elogio ou outro, mas nunca vi muita, né, repercussão. Enfim, estava lá o desenho lá, participando do dia a dia do bairro, da cidade. Quando ele é apagado, eu percebo que eu passo, inclusive, num sabadão de manhã, vejo ele sendo apagado, paro lá para conversar com o pintor. Qual que é o sentimento de ver porque eu penso assim, qual o sentimento de ver sendo apagado, né? Aquele sentimento de um prédio sendo implodido por um arquiteto, por um engenheiro, seria isso? Não chega a esse ponto. Foi bom, curioso, assim, porque já faziam 4 anos da pintura, né? Sim. E eu passava por ela bastante, assim. E a natureza do artista é meio flexível, né? Na verdade, eu já estava pensando em apagar ele, fazer outra coisa, ou restaurar, né? Porque já estava ficando um pouco desbotado. Não tem aquele sentimento de apego pelo espaço, né? Por exemplo, você tem um carinho pelo espaço, até porque eu penso que é um carinho você chegar num determinado lugar e, enfim, executar uma obra, preservar, dar cor, dar beleza, né? Porque às vezes é um lugar, é um cantinho que ninguém olha. Sem dúvida. Mas aquele apego artístico de dizer, poxa vida, né? Enfim, custava ter um cuidado, um carinho, sei lá. Como que é esse sentimento, assim? Eu fiz o trabalho para, de alguma forma, realmente cuidar da cidade, né? Levar um valor novo ali para aquele ambiente ali, que era uma pequena praça com uma árvore e tal. E aí, enfim, aquilo ficou lá, realmente coloriu, eu percebo que as pessoas sentavam mais ali, viram um ponto de referência, viram um ponto de encontro. Foi parar até no Pokémon GO, porque esse joguinho mapeia grafites na cidade. Depois eu descobri isso, né? Que muitos grafites meus e de outros artistas viram pontos de referência do jogo. Entrou na cena do jogo. Interessante isso. Eles criam isso, né? Para atrair os jogadores. E aí é interessante que, assim, tava lá. Daí quando aquilo é apagado, eu penso na minha cabeça, normal, a cidade é efêmera, né? As coisas. Acabou. A arte urbana ciclo, é isso. Um ciclo da arte. É um ciclo, né? Okay. Começou, finalizou. Essa parede não era minha, é uma parede coletiva, é de todos. Ao mesmo tempo é da mulher da casinha que estava lá. Só que é voltada para a rua, então ao mesmo tempo também não é dela. Essa face da parede para dentro, da parede para fora. É interessante. É uma face meio virtual, né? É um espaço que não é nem de um nem do outro. É de todo mundo porque todo mundo vê, mas ninguém cuida. Então quem cuida é quem mora, mas também você entende a ideia, né? É bem interessante porque fala um pouco da nossa natureza, né? Somos daqui e também não somos, né? Se for pensar, levar assim, dar uma viajada na ideia. É um espaço transitório, né? Sim. Um espaço e um tempo transitório, assim, né? E a cidade é muito isso. 4 anos depois, a própria pintura a céu aberto, ela se estraga. Chove, bate sol, alguém rabisca. Então, no final das contas, é algo que vai se degradando sozinho, né?
E chega uma hora que não faz mais sentido estar lá, de certa forma, eu não via problema nisso. E aí eu peguei o cara apagando, parei, conversei com ele, perguntei o motivo e tudo mais. O menininho estava dormindo de olhos fechados, eu pedi pro próprio pintor que estava pagando me emprestar pincéis, eu abri os olhos dele, pintei olhos abertos nele, para poder... Fiz essa brincadeira de que ele acordou enquanto ele estava sendo apagado, né? Quando a noite chegou, porque a parede estava sendo pintada de preto, aí começa essa poética, né? Que o artista é inevitável, né? Sim. Era um menino dormindo numa parede clara. Aí o cara vai lá, pinta de preto, e eu falei, vou acordar ele, né? Daí eu pensei, puta, ele tá dormindo aí há 4 anos, agora que a noite chegou, ele acordou. Olha que interessante, né? Então eu comecei a brincar um pouco com essa narrativa e postei no Face, e isso deu uma primeira sensibilizada nas pessoas. E nesse meio tempo, um outro menino da cidade fez uma postagem também sobre o apagamento, reclamando que estavam tirando uma das poucas artes da cidade, e essa postagem dele viralizou. Viralizou mesmo, assim, foram 600 e tantos compartilhamentos, milhares de curtidas e tal, e viralizou no Vale do Paraíba inteiro, né? E as pessoas começaram a atacar a empresa que tinha pagado, começou a virar uma coisa meio doida, que a internet tem esse poder de reação, né? O tribunal virtual, ele é, digamos assim, Exatamente. Ele é impiedoso, né? Nossa, e foram mesmo, mãe. cara. Começaram a negativar a empresa, o Face do cara, e vizinhos do bairro começaram a entrar na agência do cara e também reclamar, o que está acontecendo, você está pagando o negócio, puto, pintou de preto, ficou horroroso, né? Tá colocando uma publicidade no lugar de uma arte. E a cidade tem muitos monumentos públicos, né? Muitos monumentos oficiais, institucionais, públicos, lá aprovados na Câmara Municipal. Placas de bronze. Que muitas vezes as pessoas passam completamente batido, né? Que não representa. Porque não expressa, às vezes... Porque não expressa sentimento algum. Exato. É um... Digamos assim, é um... É aleatório, né? Aleatório. É interessante. Você tenta oficializar algo que realmente tem... É a vaidade de um governante. Podemos dizer isso. É a vaidade de um governante. De um poderoso. Que eles passou por ali e deixou um obelisco ali pro povo. Ou né? precisamos comemorar tal coisa. Tá lá. Vai lá. Vai fazer festinha lá. Então tem um pouco essa natureza do patrimônio urbano que preserva-se mais aquilo que meio que de alguma forma tem a relação com o poder, ou com poderosos, ou com elites e tal. Então a gente está sempre marcando o espaço público com esse tipo de elemento que acaba muitas vezes não sendo compreendido, ou admirado, ou contemplado pela população em geral. E o grafite ali me mostrou que essa pintura ela tinha esse apelo muito mais forte. Um apelo íntimo, um apelo pessoal, né? Exato, do que um monumento oficial e tal. É o grito dos pequenos, né? É muito interessante. Que ecoa muito mais, né? Sim. Isso foi muito curioso para mim. Aí eu fiquei mais surpreso com isso do que com o apagamento, né? Quando aquilo repercute, quando cria-se uma discussão enorme na internet por causa disso. Isso mostra que aquilo que você falou, até eu estava pensando em apagar. Apagou-se o físico, mas o impacto, as sensações, a dinâmica dessa arte, ela sobreviveu à escuridão daquela tinta preta, né? Vamos dizer exatamente. Assim, né? A escuridão da falta de conhecimento, ou de consciência, ou até mesmo de... Né, essa ideia da publicidade como algo que é pago, né? E então ela pode se apropriar da cidade como ela quiser. Impõe, né? Impõe sua presença, impõe. né? A publicidade, o dinheiro, o capital, ele impõe presença, né? Então você é obrigado a ler, vende-se, né? Você é obrigado a ver a cara lá do placa disso, placa daquilo, né? Vende-se isso, vende-se aquilo, repente, outdoor. Exatamente. Aí de repente vem você e outros artistas no grafite ou em outras manifestações. Cara, me marcou muito a figura do artista no sinal de trânsito. Agora você plantou uma pulguinha em mim. São aqui, muitas manifestações. E agora você vê, é para dizer, não, nós não queremos essa estrutura, nós não queremos este modelo imposto. Nós queremos algo que brota de dentro para fora. Então podia derrubar aquele muro, as pessoas certamente teriam lembranças e sensações que o muro em si não causaria, mas aquilo que você quis trazer para aquela arte manifestou nas pessoas. E olhando esse cenário, né, essa manifestação, que eu penso que para você também, não diria para o ego, mas eu diria para o seu sentimento, para a sua história, para a sua luta, foi um calor, um abraço, um acolhimento, né?
E aí eu fico pensando, quando a gente pensa em processo criativo, quando a gente pensa em caminhos, né? Como que nasce, como que desenrola esse processo criativo? Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Acordo de madrugada e penso numa coisa. Ou, eu vi um ônibus passando com uma cor, achei interessante. Porque tem artista, né? Tem essas... Pô, olha lá uma gravata de alguém num casamento. Eu falei, nossa, que cor bonita e interessante. E já inspira algo, porque o artista tudo inspira. Fala um pouquinho pra gente desse processo criativo, dessa construção criativa que você tem. Eu sou muito ligado à história, né, de forma geral, e dentro disso a história de todos os sentidos, né, sim. Desde a história do cosmo, depois as suas todas as escalas. Eu sou historiador formado. Você é historiador formado? Então, agora você vai entrar no campo que me agrada o coração, a alma e o pensamento. Acalanta. Nossa, mãe. Você já estava agradando meu lado sociológico. Agora, humanas, né? Esse diálogo é positivo, né? Pois é, eu na faculdade, desde a faculdade, sempre gostei de história, né? Na faculdade a gente estuda história de arquitetura. História de arquitetura e da arte talvez sejam as histórias mais completas que existem, porque todos os momentos, todas as civilizações, todos os grupos humanos deixaram marcas, né? Através de artefatos, através desde a caverna até né? Pinturas. Monumentos gigantescos. Exatamente. Né? Desde pequenos artefatos que se carregava, desde quando era nômade até depois, né? Começa até uma pirâmide, né? Nos grandes templos, né? Da antiguidade, né? Então a gente estuda a história na arquitetura a partir dos artefatos e das coisas que foram materiais construídas e deixadas, né? É uma história recontada a partir da arqueologia, de descobertas e tal. Então isso sempre me fascinou bastante. Eu tenho uma ligação muito forte com a história da arte, propriamente dita, e da arquitetura. Sim. Que, na minha opinião, é a melhor forma de estudar história, é estudar a história da arte e arquitetura, né? Porque você tem ali coisas que você pode... palpáveis, que você pode... Mas isso é muito da sua natureza, né? Sim. Se a gente pensar lá na sua formação inicial, lá no comecinho, né? O quanto era bonito para você ver e tocar a construção daquilo que nascia na mente, né? Que nem seu pai trabalhava com desenho. Nascia na mente dele a ideia. Exato. E de repente você chegava, né? Certamente você deve ter andado com essa casa aqui foi construída pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu tio. Essa questão empírica é muito forte para o arquiteto, né? É muito legal. Você faz um projeto de 3 meses, demora 1 ano e meio para construir, ou uma casa que vai demorar 150 anos para deixar de existir, né? Não é muito louco? Se você não... Então, assim, é uma escala temporal muito doida, né? Ela existe no campo mental, ela vai para o papel, que é uma primeira obra, o projeto é uma primeira obra, né? Dessa primeira obra, a gente tem condições de construir a obra verdadeira. E movimenta equipes, e mão de obra, e fornecedores, e toda uma logística muito doida, né? Então, eu sempre fui muito ligado nesse processo de história em si, até por isso que você comentou, né? Essa matéria que sai da mente, vira matéria, que se forma e tal. Na faculdade de arquitetura isso ganha um campo muito conceitual para mim, né, filosófico e tal. Cria uma base, simbólico, né? Assim. Cria uma base. E eu nunca mais parei. Então eu tenho esse vínculo de ter a história em mente, né, desde a pintura rupestre, as primeiras manifestações de imagens e tudo mais, a própria música, todas essas manifestações. Sim. E eu também sou professor de arquitetura na Anhanguera, no curso curso de arquitetura da Anhanguera Unital. Anhanguera Unital é boa, né? No curso de arquitetura da Anhanguera, Taubaté, desde 2015. Sim. E leciono história de arquitetura para os alunos, já fazem 10 anos, então eu pude me aprofundar cada vez mais nessa matéria. Nesse universo, né? E então eu trago muito isso para o meu trabalho, porque a pergunta original era inspiração, né? Então a inspiração basicamente história de arquitetura e da arte... todos os movimentos artísticos, né? Enfim, sei lá, depois você tem Egito, você tem as antigas civilizações, gregos, depois você tem todo o Renascimento europeu e por aí vai. Então eu sempre, isso está sempre na minha cabeça, né? E como um artista fala, o Sérgio Fingerman, que vive falando, um professor da Belas Artes, um artista ele sempre cria diálogos com a história, né? Sim. Eu não inventei nada, tudo que eu estou fazendo tem referências, né? Então, eu trago todas essas referências para o que eu faço um pouco. Então, as minhas inspirações é esse diálogo com a história, o diálogo com o espaço público,
né? No caso da street art, da arte urbana, do grafite, tem essa relação muito forte com os lugares onde a gente passa, os muros que a gente vê. Puta, aqui ficaria legal um trabalho. A fisionomia das pessoas que frequentam o espaço também, creio, as próprias né? pessoas da cidade, Sim, o movimento da cidade. Um pichador, quando ele vai colocar um trabalho num determinado lugar, um grafiteiro, isso está diretamente relacionado com a dinâmica da cidade. Sim. Aquilo é um spot de visualização, aquilo é um ponto para se fazer ser visto, né? Exatamente, assim, né? Então é um olhar estratégico. Sim. Então aqui é interessante, você tem um olhar de memória através da história e um olhar de imaginação através da proposta de deixar uma marca que possa ser vista por pessoas que, pô, quem que fez isso? Quando fizeram isso? Outra coisa interessante, né? É muito raro você ver um artista pintando na cidade. Você vê a pintura pronta. Sim, né? É interessante. Então, o processo é... E às vezes, é até interessante, vamos imaginar São Paulo, né? Você pode estar lá pendurado no andaime lá, fazendo um negócio incrível. O ritmo das cidades, né, são, digamos assim, é tão frenético, vamos dizer assim, né? Que passa batido, de repente. Nossa, mas ué, da onde saiu esse negócio que tava aqui? Sei lá, colaram um cartaz aqui, né? Parece que brota, né? Parece que brota, sai da tomada o negócio, sim, né? E é capaz de um prédio nascer ali, você não ter percebido, né? Você passa nossa, faz tempo que eu não passo por aqui, tem um prédio novo. Tem um prédio, ali, né? Não é só a pintura em si, né? A cidade é muito dinâmica e a gente está... E como a dinâmica nos consome, né? Nos consome. Isso é algo a ser refletido até, a ponto de não perceber algo que está sendo colocado ali, né? Isso é muito doido. Então a inspiração é um pouco isso. Depois, elementos que me atraem, artistas, né? Eu estou muito ligado com esse movimento ao redor do mundo, principalmente através de rede social, Instagram, onde você pode ter... É uma grande janela, né? Uma puta de uma janela. Uma janela que se por um lado, né, o mundo virtual ele tem essa dinâmica de nos conectar, de nos aproximar, nos afasta, porque às vezes a gente fica preso na telinha, e eu tô preso na tela aqui porque ainda não posso ter um jeito de lidar com as informações, mas é uma colinha, uma boa e velha colinha é importante, ajuda. O registro. Mas as pessoas ficam tão fascinadas aqui, né? E é interessante perceber isso, né? Essa dinâmica, esse caminho, né? Sem dúvida, né? E como que acontece, né? O homem na pré-história tinha um espaço de contemplação, de olhar para longe, né? O cara caçava, sei lá, mas você tinha sempre um ponto de vista, sim, mais amplo, né? E a cidade é esse ponto de vista que foi restringindo. Você vê uma parede, você vê criou bloqueios, assim, no máximo barreiras de um quarteirão. Aí quando você vê muito longe é uma fiação enorme, poste para todo lado. Cada rua é 30 placas de pare, não estacione, o caramba. É uma poluição visual muito grande. Então a arte ela tenta criar novas janelas em paredes cegas e tudo mais, né? Tem um pouco essa ideia de abrir a cidade pro lúdico de novo, né? Então o cara vem, bota uma parede na frente, o artista vai lá e coloca uma imagem nessa parede, né? Então, o cara fechou a visão, o artista vai lá e abre de novo. Uma nova visão, um novo jeito de enxergar o mundo. De alguma forma, né? Eu vejo um pouco dessa maneira. E a cidade, ela é essa loucura completa, né? Ela tem regra, tem direito, tem deveres, tem tudo, mas ao mesmo tempo ela é meio de ninguém, né? O espaço público no Brasil, que deveria ser de todos, é um pouco de ninguém, né? Porque... Aquela ideia do transitório, né, que nós falamos há pouco, né? É bem interessante essa dinâmica. É uma faca de... Como dizia minha avó, uma faca de 2 legumes. Sim, né? Exatamente. É bem isso, né? Sim. Pensando nessa construção e... Nossa, eu estou me sentindo privilegiado porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de bater um papo tão gostoso como esse. Ficaremos horas aqui, né? E eu fico imaginando hoje como que as nossas relações estão líquidas, vaporosas, né? Saem pelos dedos. A gente não tem mais essa coisa boa, né? Coisa de proximidade, de querer entender o outro, ouvir o outro, conhecer o outro. Mas é saber, qual é seu nome? Legal, me passa seu arroba, né? Hoje em dia tudo se resume aos arrobas e aos hashtags da vida, né? Vamos imaginar você transformando a sua arte numa narrativa. Imaginando toda essa construção, essa influência, esse conhecimento prévio, essa história de vida, essa questão material, né, empírica. Como que você retrataria a sua arte numa narrativa? Imaginando o audiovisual, que é o nosso campo de atuação, imaginando a literatura, imaginando a música, um instrumento musical que representaria essa arte, enfim, aquilo que brota de você, para que também
se manifestasse de outras formas, não somente na pintura, mas de outras possibilidades, vamos dizer assim, de narrativas dessa arte que está dentro de você e que vem ao nosso encontro. Uhum. Eu acho que, de toda forma, a arte, a manifestação de um artista, ele passa a ser... Ele constrói uma narrativa antes e depois da obra, né? Sim. Então a gente tem que criar um argumento, achar um tema, né? Achar elementos que você vai colocar ali. E isso tudo sai desse repertório histórico, sai do repertório das vontades, das inspirações diárias e tal, e vira a obra, né? Então eu sempre digo que da palavra obra de arte, o mais importante é a palavra obra, não a palavra arte, né? Porque a palavra obra, na prática, é aquilo que constrói, né? Sim. É aquilo que edifica. A palavra arte é aquilo que pensa o que edifica. Então, na minha opinião, eu trabalho muito dentro dessa narrativa onde a arte em si ela é uma forma de ver, é uma forma de pensar, e ela se vale de mecanismos de construir para permanecer no mundo. Sim. Não sei se faz sentido para você. Perfeito, né? Perfeito. E, nesse sentido, criar marcas, né? Dar segmento naquilo que vai sobrar, porque todo mundo vai morrer, todo mundo, né? E tanto a vida quanto as coisas construídas são muito transitórias e efêmeras e tal, né? Então, o que fica é a arte, é o artefato, né? É o fato artístico. O fato que foi pensado, que foi elaborado e que foi produzido, construído, materializado e deixado para alguém ver. E que não vai durar para sempre só porque a gente acha que é legal. Vai durar se for cuidado, se for respeitado, assim como a cultura, assim como as relações. Sim. Então a narrativa do tipo, né? A gente produz coisas belas para a gente ensinar as pessoas a respeitar, a conservar as coisas belas, né? Se você só tem coisas horríveis, ninguém vai levantar um dedo para querer preservar aquilo ali. Você concorda comigo? Perfeito. A gente quer preservar aquilo que a gente se sente agradado ou contemplado. Então eu acredito que assim, a arte em si ela não se constrói sozinha. Ela constrói o próprio senso do coletivo, né? Ela constrói o próprio senso de comunidade. Então, enfim, o que a gente chama de cultura, para mim, é a arte pura, né? Não há cultura sem produção artística. Sim. Até alguém fazer qualquer tipo de elemento que depois facilita a vida de alguém, seja do ponto de vista prático ou do ponto de vista mais intelectual, metodológico, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer prático e intelectual? Sei lá, do ponto de vista que momento que alguém tomava na cuia e alguém colocou uma alça nessa cuia, Perfeito. Foi uma revolução, né? Pô, vamos pôr uma alça deu nessa sentido diário para aquele objeto, vamos Exato, dizer assim, de né? cotidiano, né? Você quer a ideia de tecnologia social, né? Sim. Eu invento algo que não tem como eu patentear aquilo. Porque o cara do lado vai olhar e falar, peraí, isso aqui vai facilitar muito a minha vida. Nossa, deixa eu fazer quente também. Isso aqui, né? Não preciso, né? E aí todo mundo começa a usar aquilo ali. Você vai patentear um garfo? Pô, facilitou a vida de milhões de pessoas. Todo mundo quer ter um garfo depois da invenção do garfo, né? Aí os japoneses, não, mas a gente usa de palitinho, a gente come com palitinho. Beleza, é sua cultura, é seu jeito. E hoje os brasileiros estão se estapeando para aprender a comer de hashi, né? Porque quer fazer a experiência. Porque quer ter experiência. É experiência cultural. E é um respeito àquela forma de fazer. Né? Depois do garfo, vamos eliminar o hashi? Não, calma, vamos preservar os dois, porque isso aqui faz parte disso, aquilo faz parte daquilo. E né, comparados, mostram pra gente pontos positivos e negativos das duas coisas existirem, né? Então as coisas elas passam a existir não por competição, e sim, por utilidade, porque elas existem e elas são úteis, né? Exato. Eu acho muito interessante isso, né, como que de alguma maneira a narrativa principal do artista e da arte é a transformação. Né? É mostrar que é possível, né, deixar uma marca, mostrar que tem uma alternativa a mais, coisas do tipo, assim, na minha visão. Uma coisa que está me chamando muita atenção da nossa conversa são dois conceitos: o empírico e o transitório, né? Se nós levarmos no pé da letra a ideia do empírico, né, o empirismo em si enquanto estrutura de pensamento, né, naquilo que nós estudamos na história, na filosofia, passando também para a questão comportamental, onde que o homem ele constrói algo porque ele quer deixar uma marca, então a vaidade faz você construir algo, ou desejar algo, ou sei lá, enfim. Mas quando você dentro... Aí a gente pega lá a sua infância, a sua história, lá nos Alpes da Mantiqueira.
a gente fica imaginando, você tem essa proximidade com aquilo que é empírico, material, mas não com o materialismo, porque você entende que tudo é transitório. Isso, para mim, é a lição que eu precisava ter na minha vida hoje. E, gente, observando o espaço, né, quando a gente chegou aqui muito bem acolhidos, enfim, numa noite gostosa aqui em Taubaté, a gente vê não um minimalismo medíocre, porque humildade demais para mim soa arrogância. Eu sou um coitadinho, pobre de mim. Não, existe um minimalismo consciente de função. Isso aqui tem função, eu posso ter algo que tem função, eu não preciso ter dois, basta um, mas eu tenho algo funcional, e é muito interessante. É muito interessante, meu querido, conhecê-lo e entender uma nova lição. O empírico, a proximidade, o toque. Eu tenho hoje a proximidade com você, espero ter mais proximidade numa amizade, porque pessoas inteligentes nos edificam como ser humano. Com certeza. E, ao mesmo tempo, você e eu somos transitórios. Daqui a alguns anos, nós dois poderemos não estar aqui. Mas aquilo que nós construímos, não por vaidade, mas por conhecimento, por proximidade com aquilo que nós acreditamos, isso é eterno. Eu queria que você hoje, vamos imaginar que muitos anos nós não estaremos aqui. E alguns ocupados vai estar fuçando no YouTube e vai achar esse vídeo. Exatamente. Qual é a fala que você tem para essa pessoa? E pensando hoje que o mundo é extremamente materialista, de relações distantes, enfim. Qual que é o futuro do grafite, o futuro do pensamento de despojamento e de amor à arte que você quer deixar para nós, para que a gente encerre esse papo com aquela sensação de que valeu a pena, mesmo sendo transitório, de nós termos tido esse contato e materializar esse momento? Para mim é tipo assim, né? É exagerado falar que é uma honra, tal, mas é uma honra, né? Sim. No sentido de que a gente não precisa ser ninguém importante ou mega importante para fazer algo significativo, né? Vai desde uma pequena ação de alguém muito humilde, às vezes um gesto que muda que muda às vezes os rumos da história, né? E também a gente tem grandes coisas e tal, grandes monumentos e grandes coisas muito ricas e muito poderosas e tudo mais. Tudo está figurando no mesmo cenário aí. Eu acho que todas as linguagens de arte, voltando um pouco para a pergunta anterior, colando com essa, o registro do vídeo, o registro da pintura na parede, o registro da ideia no papel, o poeta, né? Todas as 13, 14, 15 categorias de arte são manifestações diferentes que, na verdade, têm mais a ver com pensar e registrar com mecanismos diferentes, né? Um através da música, outro através do vídeo, outro através da pintura, enfim. São muitas formas de se manifestar e a gente deixa esses vestígios, né? Então, na prática, a humanidade ela existe através dos seus vestígios, né? Porque, assim, a partir de uma coisa construída, aquilo pode ser um degrau para uma próxima, para uma próxima, para uma próxima. Então, a gente tem lá os sumérios que tinham um raciocínio, os egípcios tinham outro, os gregos outro, depois os romanos outro, se você vai no Oriente Médio agora é outro. São muitos raciocínios que coexistem e eles vão mudando ao longo da história, eles vão, vão sendo modelados por pessoas que vêm depois, que pegam aqueles registros, como esse vídeo um dia vai ser visto. O meu trabalho vai ser conhecido através do vídeo de vocês, o vídeo de vocês vai ser conhecido através do meu trabalho. E é nesse sentido que eu digo que essa construção é coletiva, né? É um que reforça o outro, cruzamento que reforça o outro. De caminhos, né? Exato. E o interesse, né? Sim. Não há nada interessante que eu faça se não houver o interesse de alguém. Sim. Então o que eu faço não é interessante. As pessoas é que podem despertar o interesse por isso. E aí ele passa a ser interessante. A oferta está dada, Exato. Né? E aí o coração de quem acolhe essa oferta que vai transbordar aquilo que eu estou oferecendo. E vai interpretar, Sim. e vai reinterpretar, né? E vai modificar muitas vezes. E aquilo que tiver que ser apagado, tem que ser apagado. E aquilo que não tiver, mas vai ser... Porque assim, não adianta a gente querer preservar tudo a goela abaixo. Sim. Né? Se ninguém quer preservar, vai chegar um poderoso e falar assim, não, isso aqui é oficial, tem que preservar. Que nem um casarão histórico qualquer. O centro da cidade é um exemplo disso. Sim.
existe uma política de patrimônio que fala isso aqui esse casarão é importante. Mas ninguém reforma, ninguém quer abrir nada ali. E não deixa cuidar. E não deixa cuidar? Não, fica a dica. Como quem trabalhou em patrimônio. Atrás de restauração, projetos e tal. Não, o que me enche a paciência não é o fato de não ter condições e não ter boa vontade. O problema é que às vezes nós temos projeto, nós temos dinheiro, nós temos quem quer investir, e os caras simplesmente não deixam, não Muitas permitem. Vezes é isso, né? Burocracia. A política, às vezes, ela entrava um pouco. Sim. E esse que é o doido, né? A gente tem uma cultura que pensa de tal forma, que é forjada em tal tipo de pensamento e tal. E você tem uma política que, às vezes, quer meio que enfiar a goela abaixo determinadas questões ali, de preservação, por exemplo. Então, se for feito, tem que ser assim, assim, assado, tem que funcionar assim, assim, assado, mas aquilo não combina um pouco com a cultura, com o hábito, com a história. Você não educou o povo para pensar dessa forma, você só quer preservar aquilo e tal. Daí você restaura, pega uma grana, você deixa fechado, daqui 2, 3 meses tá tudo caindo de novo. Porque não dá funcionalidade. Não faz fazer sentido, né? É. Não faz fazer sentido. Então tem que fazer sentido, né? No sentido concreto da palavra. Então hoje eu entendo que a ideia do simbólico é das coisas mais concretas que tem. Porque é através do simbólico que algo concreto se mantém. Se mantém. Né? Essa divisão, essa dualidade entre algo é simbólico e algo é concreto, do tipo, isso é só um símbolo, isso é só uma ideia. Não, sem a ideia não tem nada que se construa. Sim. Né? E sem a ideia não tem nada que se mantém construído. Sim. Porque se a ideia não for mantida, aquilo se degrada naturalmente. É a vaidade. De novo, a história da vaidade. Muitas vezes sim. Né? Agora, a gente tem que preservar os casarões? A gente tem que preservar registros da nossa história para que um dia a gente não se arrependa de ter apagado todos. Sim. Então, muito tem que ser feito, um pouquinho ali de maneira forçada, para que a gente possa ter a oportunidade de mostrar para as pessoas, de uma forma geral, qual é o valor daquilo ali. Né? Senão a gente não vai ter nem por onde mostrar esse valor. Exatamente. Né? A gente vai ter que ficar refazendo, e vamos ficar escorregando o resto da vida. Se você está o tempo todo saindo do zero, você está escorregando, você não está indo para lugar nenhum. Né? Então a gente tem que ter ali registros e tal. E vai desde uma pirâmide que foi preservada só pelo fato de que ela foi tão bem construída e tão... Né, existe uma dedicação de energia tão enorme para construir ela, e uma forma que ela foi construída, que ninguém precisa cuidar, ela vai durar, porque ela vai durar. É um negócio absurdo, né? Porque ela foi feita para isso, ela foi feita para ser eterna, vamos dizer assim. Ela foi feita para ser eterna e os caras acertaram a mosca. E ela representa a eternidade, Exatamente. De fato, né? É aquilo que você falou, né? Simbólico. É o simbólico. Ela é eterna porque ela representa a eternidade, justamente. Então não há nada mais concreto que o simbólico. Sim. O simbólico é a alma do que é concreto, porque quando acaba a ideia, acaba o simbólico, o concreto ele pode não estar mais ali, que ninguém mais vai reparar, né? Aliás, ele começa a não estar ali por falta de alguém reparar. Né? Justamente. E chega ao ponto que, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, né? Preciso construir outra coisa no lugar. Porque é outra ideia que prevaleceu. Numa dessas, sobem-se torres totalmente sem sentido, sem símbolo, né? Sem essa questão simbólica, sem alma, para ser meras moradias, né? Vamos dizer assim, né? Que a moradia tem só valor, o lar, etc. Sim. Mas não se tem essa proximidade, vamos dizer assim, né? Esse vínculo, né? Esse vínculo com o sentido em si ali, na minha opinião. Então acho que é meio isso, assim, né? Acho que deu um panorama bem abrangente da... Felipe, você foi uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida. Ô, louco. De verdade. E eu não falo isso para envaidecer você, pelo contrário. Imagina, obrigado. É uma resposta que às vezes a vida precisa te dar, pela profundidade, pela verdade que você transmite. E a sua arte, ela só tem valor, só tem símbolo, ela só é concreta porque tem verdade. E isso no mundo de hoje é um bem muito precioso. Obrigado, imagina. E é legal, né? Para mim, como eu disse, é um prazer, uma honra em compartilhar, integrar, misturar. E vocês estão aí, né, começando a trajetória aí como produtores, e acho muito legal porque impulsiona, né, o artista. Eu não sou ninguém enorme nem nada, não sei de onde vocês tiraram isso. Não sou ninguém muito importante. Não, você é enorme. Querendo me entrevistar. Na cena da fama de Hollywood, você não é grande, porque eu acho que Hollywood e outros espaços que são grandes, o tapete do Oscar, ele não tem o privilégio, às vezes, de sentir a sensibilidade. Você é grande, sim, por todo esse lado concreto e transitório. Concreto e transitório. Isso, para mim,
é uma cena de doação, de desapego e de consciência. Isso para mim é impagável, é um tesouro. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Muito eu, obrigado imagino, a todos mesmo. vocês. Muito obrigado. Gratidão pela sua acolhida, pela sua inteligência e pela sua arte. Valeu, tamo Muito junto obrigado. aí. Disponham. E a gente volta, viu? Volta com mais novidades, com mais conteúdos, etc e tal. Muito obrigado. Legal, vocês vão longe. Muito bom.